proteja a sua cabeça. Por que eu falo isso, irmãos? Eu quero falar um pouco sobre a importância da vigilância. A importância de estar sempre vigiando, estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Não dar passos precipitados, não tomar decisões precipitadas sem antes consultar o Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, eu posso ir? Espírito Santo, eu posso fazer? Eu posso ir em tal lugar? Eu posso ir comprar aquela coisa? Irmãos, temos que estar sempre vigilante. Eu acabei de sair ali do barbeiro, fui cortar o cabelo, está bem grande o cabelo já. Eu conversando com ele e contando para ele uma experiência que eu tive. Esse barbeiro, na verdade, é resposta de Deus. Que durante um tempo eu orei para Deus preparar um salão, me diga uma pessoa que fosse um homem de Deus para poder cortar o cabelo. Por quê? Porque é muito importante, irmão, você tomar cuidado com quem está colocando as mãos sobre a sua cabeça. Por que eu falo isso? Há uns anos atrás, eu comecei a ter sonhos à noite, que não era sonhos, era praticamente arrebatamento espiritual, arrebatamento de espírito. Eu saía do meu corpo, eu entrava dentro de um barracão, esse barracão ficava dentro de uma chácara. Eu saía do meu corpo, ia correndo na rua, entrava numa chácara, entrava dentro do barracão, falando em línguas e guerreando, brigando dentro daquele salão. Era uma guerra muito grande. Isso durou vários dias, mano, vários dias. Naquela época eu cortava cabelo em um salão, só que eu não pedi direção para Deus. Se era da vontade de Deus, eu cortar o cabelo naquele lugar. Isso foi durante dias, irmão, essa guerra, essa batalha. Sempre, irmão, sempre. Eu acordava de manhã, e aquela visão, havia aquele arrebatamento. Deus me tomava do corpo, me levava até aquele lugar para guerrear, para brigar naquele lugar. Porque muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo nos tira do nosso corpo, nos leva a regiões espirituais para travarmos guerra contra o nosso adversário. Por isso é importante que o cristão andar sempre revestido de toda a armadura de Deus. Irmãos, o mundo espiritual é real, ativo, está sempre em movimento. Assim como existe o Espírito Santo de Deus, os anjos de Deus, também existem demônios que perseguem o povo de Deus. Em certa ocasião, irmão, começou a acontecer isso comigo. Muitas lutas à noite, muitos ataques espirituais, e eu não sabia o que era. E comecei a orar para Deus: Senhor, me revela o que é isso, o que está acontecendo. Me revela a origem. Mostra para mim, Senhor, a origem desse ataque espiritual, a fonte, de onde vem esse ataque. Aí um dia, precisei ir em um bairro próximo de casa para fazer um serviço. E eu fui. E nesse bairro tinha uma chácara. Eu vi uma chácara nesse bairro. E para ir até o endereço que eu precisava ir, eu passava do lado da chácara. E de repente, irmãos, do lado da chácara tinha uma cerca, eu vi um portão, como fosse uma porteira, de arame, de madeira, feita com eucalipto. E tinha um trilho. Quando eu olhei naquele trilho, irmãos, questão de 20 metros, 30 metros, eu vi o barracão que Deus me mostrava em sonhos. E lá de fora daquele barracão, irmãos, várias oferendas. Na entrada daquele terreno, tinham 2 tigelas, 2 hagadá, 2 oferendas. E naquele momento, irmãos, eu comecei a entender o que Deus estava me mostrando. Mas foi mais assustador que, de repente, quem sai daquele lugar? O barbeiro, o homem que eu ia cortar o cabelo. O Espírito Santo me revelou naquele momento que aquele homem pegava o meu cabelo e levava o meu cabelo para fazer seus trabalhos, as suas magias, porque o salão daquele homem era cheio, era lotado de pessoas, e eu ia lá cortar o cabelo. Só que Deus começou a revelar que aquele homem amarrava os seus clientes como? Com o cabelo. No final ele pegava o cabelo que estava no chão, guardava na sacolinha e levava para fazer feitiço,
trabalho de amarração, para amarrar aquelas pessoas, para amarrar aqueles clientes. Mas quando ele tentou fazer isso com o meu cabelo, Deus quebrou o laço e começou a revelar a ação do inimigo contra a minha vida. Irmãos, hoje vivemos em tempos que muito se fala em repartição de unção, né? Receber a unção de tal fulano. Eu vou até tal fulano que ele vai orar por mim, eu vou receber a unção dele. Eu vou até tal fulano, ele vai pôr a mão sobre a minha cabeça, eu vou receber esse dom. Irmãos, tome muito cuidado, muito cuidado com essa questão espiritual, com essa questão de divisão de unção, de repartição. Porque, irmãos, que tudo que está na vida daquela pessoa, espiritualmente vai ser passado para você. Quando a pessoa é uma pessoa abençoada, um homem consagrado, uma mulher consagrada, uma pessoa que tem vida no altar, que tem testemunho, ela vai orar por você e virá bênção sobre a sua vida. Mas se a pessoa for uma pessoa que vive de qualquer jeito, sabe? Pessoa que tem nome de quem está vivo, mas está morto. Pessoa, irmão, que só tem aparência. Pessoas que não têm um testemunho. Pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pessoa que vive no pecado, sabe? Pessoa que vive no pecado, no adultério, na fornicação. Porque existem muitas pessoas, irmão, que hoje em dia estão pregando o evangelho. Estão pregando. Mas eles não vivem aquilo que eles pregam. Muitos pregam sobre santidade, mas vivem na pornografia, na prostituição, praticam crimes, praticam coisas tão abomináveis a Deus. E se essa pessoa, irmão, colocar a mão sobre a sua cabeça e começar a orar para você, tudo que está sobre a vida dela será automaticamente passado para você. Mas se você tiver vida no altar, vida de consagração, jejum, oração, se esforçar a cada dia para buscar a santidade, vai estar preparado para entrar na presença de Deus, irmãos, Deus vai revelar esse laço. No Salmo 91 já diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que isso quer dizer? Quando você escolhe habitar na presença de Deus, fazer do esconderijo do Altíssimo o seu lugar de habitação, Deus vai tomar à tua frente e vai quebrar os laços e quebrar todos os obstáculos, desfazer, lançar por terra as obras do diabo. Então aquele homem começou a planejar contra a minha vida. Todas as vezes que eu ia lá cortar o cabelo, eu cortava sempre, uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, cortava o cabelo. E era na mesma época que eu tinha as batalhas espirituais, as guerras espirituais. Então tome muito cuidado, irmãos, onde você vai cortar o cabelo. Você que é cristão, ore, peça direção para Deus, pergunte: Espírito Santo, eu posso cortar o meu cabelo naquele lugar? Espírito Santo, eu posso ir até lá? É a tua vontade de cortar o cabelo naquele lugar? Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, Ele quer fazer parte de todos os momentos, de todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer parte, irmão, Ele quer te direcionar você. Então não tome decisões precipitadas. Peça direção para o Espírito Santo. Viva na presença de Deus, consagre sua vida, ore, não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. Proteja a sua cabeça, guarde a sua cabeça. Irmãos, eu tenho visto tanto testemunho de pessoas que foram em busca de uma oração, em posição de mãos, receberam um espírito de perturbação, ficaram perturbadas, espiritualmente perturbadas, irmão, porque o espírito da loucura tomou conta daquelas pessoas. Vou falar em espírito de loucura, contar um rápido testemunho aqui. Durante a pandemia, eu peguei a Covid-19. Deus me guardou, Deus me protegeu, graças a Deus correu tudo bem. Qualquer hora eu conto esse testemunho. Mas vou te falar alguma coisa aqui, que falando sobre cabeça, eu lembrei agora. Eu comecei a sentir dores muito fortes de cabeça, mas dores insuportáveis. Tinha hora que eu tinha que encostar a mão na parede, andando na rua, eu encostava a mão na parede, quando eu não aguentava aquela dor, não aguentava. E eu orando: Senhor, quebre esse laço, Deus, tem misericórdia de mim, livra desse ataque, meu Senhor. Aí durante um culto da pandemia, porque a igreja estava fechada, eu tinha o costume, eu deixava a porta aberta da igreja, entrava aqui dentro para fazer uma oração e convidava os irmãos participarem dessa oração. Fazia um círculo bem grande de cadeira aqui dentro da igreja e começávamos a orar, a cultuar a Deus, respeitando os protocolos, na verdade, afastado 1 metro, 2 metros de cada cadeira, respeitando, né, os protocolos. Aí, o que eu ia falar?
Veio um irmão aqui convidado, de um abençoado da igreja, convidou esse irmão para estar aqui. Aí ele veio aqui, começou a contar o testemunho dele. De repente Deus tomou ele e começou a usar ele em revelação. E começou a falar com a igreja. Aquele homem olhou para mim e disse: irmão Magno, Deus me revela agora a origem dessa dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? Eu falei, estou. Forte dor de cabeça? Eu falei, sim, tenho forte dor de cabeça. Faz alguns dias eu estou com forte dor de cabeça. Ele contou para mim. Sabe o que é isso? Enterraram uma cabeça de porco na praia e colocaram o seu nome escrito na boca desse porco para te matar, para você ficar louco. Mas Deus essa noite está quebrando esse laço, desfazendo essa obra de feitiçaria. Sabe por quê? Porque Ele vai à frente, quebrando o laço do passarinho. Então vigia, irmão, vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Com quem tem colocado a mão na sua cabeça, guarde sua cabeça, proteja a sua cabeça. Não tome decisões. Ah, eu vou cortar cabelo ali porque ali está lotado. Ah, eu vou cortar cabelo ali porque ali está lotado. Não, peça direção para Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no meu canal. Dá uma força para a gente. Estamos começando agora nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.